Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 9 da classe de adolescentes, a terceira viagem missionária. Para esta aula, os louvores sugeridos: 65, 167 e 247. A mensagem: ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Atos capítulo 19, versículo 10. Vamos descobrir. Alguns imprevistos ocorreram e o apóstolo precisou ajustar sua programação em determinados momentos. As dificuldades não pararam o apóstolo, pois o importante para ele era pregar e dar assistência às igrejas. Toda viagem que nós fazemos costuma dar algum imprevisto, ou pequeno ou um grande imprevisto. Sempre acontece, é muito difícil uma viagem acontecer dentro do planejado. Na forma missionária também acontece, entretanto, quando é uma questão missionária, a questão muitas vezes é mais espiritual. Então observe que o apóstolo precisou ajustar a sua programação, ou seja, ele precisou mudar algumas coisas da programação para que tivesse uma viagem melhor. Por quê? Porque aconteceu algum imprevisto. Então veja que isto não parou o apóstolo Paulo. Por que não? Porque ele tinha um grande foco, né? Na verdade eram dois focos que ele tinha, que ele possuía, né? Uma questão direta, né? Aquilo que dava motivação a ele. Qual era a motivação? Era pregar o evangelho e também dar assistência às igrejas. É muito importante que o pastor, de modo geral, ele dê uma assistência à igreja. Por exemplo, existe uma igreja, né? Geralmente é uma igreja sede, e suas congregações. O pastor presidente ele precisa se desligar um pouco da sede, porque na maioria das vezes os pastores presidentes ficam sempre na sede e não visitam as congregações, ou seja, ele não dá assistência às igrejas. É claro que aqui é uma outra dinâmica, aqui é mais uma questão missionária, mas quando o pastor está no seu campo, né, tem a sua sede, as suas congregações, é de bom tom que ele tire alguns dias para visitar essas igrejas, essas congregações. As congregações precisam da a presença do pastor. Por quê? É importante que as pessoas vejam que elas não estão esquecidas pelo pastor. É muito importante esse negócio. Então veja que o apóstolo Paulo, quando ele estava fazendo uma viagem missionária, ele tinha muito esse foco de pregar o evangelho e também dar assistência às igrejas. Por quê? Porque ele, como era ali um missionário, ele não é somente pregar a palavra, ganhar algumas pessoas para Jesus e deixar para lá. Não, ele precisa dar uma assistência, ele precisa colaborar com a igreja, ver como as coisas estão acontecendo, se as pessoas estão ali na igreja, aquelas pessoas que ele ganhou para Jesus estão firmes na presença do Senhor, se estão precisando de alguma coisa. O missionário ou a missionária precisa ter esse foco de pregar o evangelho, mas também de dar assistência à igreja pela qual ela está fazendo missões. Aqui na questão, não na igreja mãe, né? Não é na igreja sede que ela tem que dar esse ponto dessa assistência. A assistência que ela tem que dar é para aquela igreja que ela está indo naquela cidade, né, pela qual as pessoas estão indo através da sua pregação. A igreja sede, ele dá relatório, ele precisa dar o relatório do que está acontecendo nessas igrejas pela qual ele está passando, dando assistência. Hora da revisão. Vemos que o apóstolo não só plantava igrejas, mas também acompanhava o crescimento delas. Ele ensinava, dava assistência e preparava a nova liderança. A igreja, quando ela está crescendo, é como se fosse uma planta. Nós precisamos plantar e também regar. Por quê? Porque o crescimento, quem dá é o Senhor. Um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado de acompanhar o crescimento da igreja. O que ele fazia? Ele ensinava. Ele ensinava a palavra, ele ensinava, dava assistência e preparava a nova liderança. A nova liderança aqui é um ponto muito crucial. Por quê? Porque muitas vezes os missionários fazem missões, até plantam uma boa igreja, mas não prepara a liderança. Se ele não prepara uma liderança, aquela igreja fica de qualquer maneira e haverá um tempo que as pessoas vão começar a sair da igreja. Por quê? Porque não existe uma liderança, não existe uma pessoa responsável pela igreja, pelaquela congregação, não existe uma liderança forte para instruir as pessoas na palavra, para dar uma palavra, para dar uma assistência.
para preparar, se for um caso, por exemplo, de uma questão social, a pessoa de repente precisa de um mantimento, ou uma pessoa é idosa, tem dificuldade de locomoção, então essa liderança faz o quê? Vai buscar essa pessoa de carro, por exemplo, vai levar e vai trazer, ou melhor, vai trazer e vai levar. Então precisa, de fato, de ter um missionário, deixar ali uma liderança, uma nova liderança, para assim a igreja continuar caminhando sozinha, sem a presença do missionário, porque uma vez que aquele missionário plantou aquela igreja, ele fez missões ali, pregou o evangelho ali, instruiu as pessoas, está na hora dele partir para uma outra cidade. Então, para ele, antes dele ir para outra cidade, ele precisa deixar pessoas ali na liderança para guiar aquelas pessoas pela qual ele ganhou para Jesus. A rota da terceira viagem. Já o retorno começou pelas cidades macedônias, Bereia, Tessalônica e Filipos, e continuou pelas cidades de Troade, Ansões, Matilene, Mileto, Rhodes e Pátara. Então desembarcou em Tiro, passou por Ptolemaida e seguiu para Cesareia, chegando por fim em Jerusalém. Qual é o grande resumo desse negócio? Ele preparou uma rota, ele foi por uma rota e voltou por outra. É muito importante e interessante, eu particularmente, eu tenho isso comigo. Não é que eu estou dizendo para você fazer o mesmo, eu faço. É o quê? É quando eu vou evangelizar, eu vou por um caminho e eu nunca volto pelo mesmo caminho. Eu sempre vou e volto por outro lugar. Por que eu faço isso? Porque eu tenho receio de eu ir por um lugar, as pessoas com algum tipo de maldade querer cercar o grupo pela qual eu estou e querer fazer uma covardia. Então, se eu voltar por outro lugar, eles vão ficar lá esperando, né? Porque nós não passaremos por lá mais. Então, isso é uma questão minha. Então, veja que aqui o apóstolo Paulo ele foi por um lugar e por alguma razão ele voltou por outros lugares. É importante também observarmos que às vezes não é só uma questão de segurança, de voltar por outro lugar. Às vezes é o Espírito Santo quem manda. Então nós somos, claro, sensíveis ao Espírito. Se o Espírito Santo mandou que nós voltássemos pelo mesmo caminho, então nós vamos fazer exatamente isso, voltaremos pelo mesmo caminho. Mas nesse ponto há uma questão de que o Espírito geralmente ele nos leva para outros lugares. Geralmente, de modo geral, nós não voltamos pelo mesmo caminho, de modo geral. Por quê? Porque quando você passa por uma cidade, por outra, você já pregou o evangelho ali, não existe tanta necessidade de você voltar pregando, porque você já pregou ali. Então você vai para outra cidade para pregar em outro lugar e voltar por outro lugar evangelizando outro lugar. Então essa é a principal razão também pela qual nós vamos por um lado e nunca voltamos pelo mesmo lado. Por quê? Porque aquele lado nós já pregamos ali, nós já falamos naquelas ruas, então vamos para outros lugares para que alcancemos mais pessoas. Mas é bom deixar claro, se você está indo por um lugar, você fez uma rota para evangelização, né, para fazer missões, e o Espírito Santo tocou para você voltar no mesmo lugar, pelo mesmo caminho, não teme, volte pelo mesmo caminho. Por quê? Porque é importante que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. As atividades missionárias do apóstolo. A Bíblia nos relata que todos os moradores da Ásia Menor, tanto judeus como gentios, ouviram o evangelho por meio de Paulo, que contava com a ajuda de Timóteo e Erausto. É importante que quando o missionário sai, ele nunca vai sozinho, ele sempre tem alguém. Às vezes nem está com ele, mas está orando por ele, está dando suporte para ele, está de alguma forma ajudando ele. Mas, de modo geral, o missionário dificilmente ele anda sozinho, ele sempre vai com alguém, geralmente com a esposa, de modo geral. Mas há casos que o missionário também ele vai sozinho. Então, quando ele vai sozinho, ele acaba pregando o evangelho e acaba chegando uma pessoa que vai chegando, né? Vai chegando. Então, ele acaba pegando essa pessoa e a pessoa vai ajudando ele também. Qual é o grande ensinamento aqui? Nós não somos super cristãos. Nós não fazemos tudo sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Olha que é o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus. Foi levado até os céus. Veja que coisa extraordinária. Paulo era um grande homem de Deus. Mas mesmo sendo um grande homem de Deus, foi a pessoa que mais escreveu
livros, né, da Bíblia, né, em números de obras, né? Escreveu 13, talvez 14, né, se for contar o livro de Hebreus, apesar que os Hebreus não têm uma autoria, mas tudo indica que foi Paulo. Então veja, por números de obra, ninguém escreveu mais do que o apóstolo Paulo, a Bíblia. É claro que de volumes, Salmos aí tem muito mais, Jeremias tem muito mais, Isaías tem muito mais, entre tantos outros. Mas em números de quantidade, né? Em quantidade, não em volume. Então veja que ele era um grande homem de Deus, mas mesmo ele sendo um grande homem de Deus, que viu ao Senhor Jesus, que foi o próprio Cristo conversou com Paulo, então veja que foi um grande homem de Deus, mas mesmo assim ele não fazia sozinho. Então isso traz para nós um grande ensinamento. Eu preciso de ajuda e eu não preciso me envergonhar de pedir ajuda. Se eu estou precisando de ajuda, eu vou pedir ajuda, é claro. A obra é do Senhor, eu não faço a obra do Senhor sozinho, eu vou sempre pedir ajuda a alguém. A formação de lideranças. Timóteo e Erausto acompanharam o apóstolo em toda a Ásia Menor e assim aprenderam como pregar, plantar igrejas e resolver problemas. Veja que é uma grande questão, né? Quando você anda com pessoas mais qualificadas do que você, e por mais que você seja uma pessoa qualificada, sempre haverá pessoas mais qualificadas do que você, veja que eles aprenderam bem, eles tomaram bem o tempo. O que eles fizeram? Ao invés de criar contenda entre um e outro, né, dizer para Paulo que eu sou melhor do que o fulano aí que está contigo, nada disso. O que eles fizeram? Eles acompanharam o apóstolo Paulo em toda a Ásia Menor e assim aprenderam como pregar, ou seja, eles extraíram de Paulo o quê? Como pregar, como plantar igrejas e resolver problemas. Ou seja, eles cresceram. Veja aqui uma grande liderança, que é uma liderança que prega, que planta igreja e resolve problemas. E o resolver problemas é um grande dilema das igrejas. Por quê? Porque muitas vezes hoje as igrejas não estão sabendo lidar com os problemas que têm. E é importante que tenha uma pessoa instruída na palavra justamente para ajudar a resolver problemas. Para quê? Para que a igreja não cometa assim uma injustiça e, consequentemente, vai até uma questão de justiça, de tribunal e cause um grande transtorno para a igreja. Então é necessário essa questão. Timóteo se destaca como um grande cooperador de Paulo, além de ter acompanhado o apóstolo pela Ásia. Foi enviado para a Macedônia e para Corinto, a fim de dar assistência às igrejas. Veja que Timóteo, ele era cooperador. É importante termos pessoas cooperando com os missionários, com o pastor, com o líder do departamento, né, com aquelas pessoas que verdadeiramente estão envolvidos na obra, né? Cooperar, e aqui o cooperar abrange uma grande questão, né? Cooperar no sistema, numa questão de orar por ele, de jejuar, né? Ajudar por ele e orar por ele é uma questão mais simbólica, né? Que ninguém vai jejuar pela outra pessoa, né? Mas assim, jejuar em prol da pessoa, que eu quero dizer. E porque ele era um bom cooperador, o que aconteceu com ele? Ele acabou de ser enviado para a Macedônia e Corinto. Ninguém é enviado para outro lugar se não estiver capacitado. O pastor, ele observa uma pessoa, ele vê que é uma pessoa que está cooperando, o que ele faz? Eu preciso de uma pessoa lá na congregação de tal lugar, eu vou enviar essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa capacitada, é um grande cooperador, é uma pessoa que verdadeiramente me acompanha, me ajuda, é uma pessoa preparada, é uma pessoa que se destaca muito, então eu vou pedir para que ele vá para lá para dar assistência à igreja. E aí o que acontece? A igreja acaba crescendo, né? E vai crescendo, e o reino do Senhor vai crescendo a cada dia mais. Portanto, seja um cooperador na obra. Tito igualmente era um fiel companheiro, auxiliador e um bom mensageiro. Tito é uma das cartas que é pouco falada, na verdade, nas cartas de Paulo que é pouco falada, era um fiel companheiro. Como nós precisamos de pessoas fiéis, né? Que não nos apunhalem pelas costas, né? Quantas vezes, né, não acontece, as pessoas estão na presença do Senhor e são apunhaladas pelas próprias pessoas da igreja, né? Infelizmente, são situações que acontecem. Agora, Tito era uma pessoa que era um fiel companheiro, era uma pessoa confiável, né? Podia confiar nele porque ele verdadeiramente era uma pessoa, um grande companheiro. Ele era auxiliador, auxiliava, ele não tinha tempo bom ou tempo ruim, ele sempre estava apoiando, estava auxiliando, ajudando
na obra e era um bom mensageiro, era uma pessoa que levava a mensagem. Aqui podemos tanto dizer na questão da mensagem da palavra, como também aquela pessoa que leva recado, que hoje temos WhatsApp, Telegram, Instagram e tudo mais, para mandar mensagem para alguém, então é rápido, é instantâneo. Mas naquela época não era assim. Então o que Tito fazia? Paulo dava um recado para Tito, e Tito fazia o quê? Ia levar essa mensagem para alguém, para um irmão, para uma irmã, para uma outra igreja. Ele era uma pessoa que era um bom mensageiro. Então aqui tanto é um mensageiro no sentido de levar uma mensagem de Paulo especificamente para uma pessoa, um recado, ou também no sentido de pregar a palavra, né? Ele é um mensageiro da palavra. Priscila e Áquila eram casados. Eles migraram de Roma para Corinto e lá conheceram o apóstolo. Com o passar do tempo, eles se tornaram grandes amigos e fiéis companheiros. Eles apareceram instruindo Apolo sobre o caminho de Deus. Veja aqui um casal, né? Priscila e Áquila. Eles estavam em Roma, depois foram para Corinto. Veja que conheceram o apóstolo e com o passar do tempo eles se tornaram grandes amigos e fiéis companheiros. E aqui cabe uma questão muito interessante, que com o passar do tempo eles se tornaram grandes amigos. O que eu quero dizer? Qual é a grande lição? Amigo não é aquele que você conheceu hoje, ele já é o seu grande amigo. Para ser amigo precisa de tempo. A amizade ela é muito vista pelo tempo, é o tempo que geralmente determina. É claro que você pode, por alguma razão, conhecer uma pessoa hoje e de repente se tornar um grande amigo. É possível, é possível. Entretanto, de forma geral, a amizade ela demanda tempo. Você vai conhecer a pessoa primeiro, porque geralmente, quando uma pessoa quer agradar a você, o que a pessoa faz? A pessoa começa a ver o que você gosta, o que você não gosta, e já chega prontinho para você e você acha que é a melhor pessoa do mundo. Na verdade, ela está fazendo algo para atrapalhar a sua vida. Está fazendo algo, está demonstrando uma coisa que ela não é, para poder te persuadir a fazer o que ela quer. Então isso é perigoso. Porque, de modo geral, para ser amigo, precisa de ter tempo. E veja que ele foi grandes amigos e fiéis companheiros. Assim como Tito era uma pessoa fiel, era uma pessoa companheira. Os presbíteros de Efésios. A despedida deles foi comovente. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. É interessante e triste que, por mais que nós sejamos amigos, ou tenhamos amigos, há um momento de ir embora. E é um momento difícil, oh meu pai. Então veja que Paulo aqui, quando ele foi embora, as pessoas choraram muito, porque tinham Paulo como um grande homem de Deus, né? Paulo tinha sido o pai na fé daquelas pessoas, então as pessoas tinham aquela gratidão com Paulo, era um grande homem do Senhor, então eles choraram, beijaram Paulo. Então aqui cabe uma questão mais humana, né? É a questão humana, a questão que infelizmente ele tem que ir embora. E Paulo ainda piorou a situação, porque Paulo falou, na verdade, foi honesto, olha, essa é a última vez que nós estamos nos vendo, vocês nunca mais me verão. Então isso aumentou ainda mais a dor daqueles irmãos e irmãs. Então eles choraram bastante a despedida e até foi tão sofrido que queriam tanto a presença de Paulo que quando Paulo foi para o navio, eles acompanharam Paulo até o navio como uma forma de despedida. Geralmente quando nós vamos para um lugar, para uma rodoviária ou um aeroporto, coisa dessa natureza, que vai alguém nosso, né, embora, um parente, um grande amigo, nós não despedimos a pessoa na nossa casa e deixamos ele embora. Geralmente nós fazemos o quê? Nós o acompanhamos até a rodoviária, até o aeroporto, para realmente dar aquele tchauzinho, né, o último adeus, né, e aquela pessoa ir embora. Então, a despedida é sofredora, mas em todo o nosso momento de cristão, nós teremos momentos de nos despedir de pessoas que nós possivelmente jamais iremos vê-los. E principalmente pessoas que nós saímos para evangelizar, para pregar o evangelho, eles aceitam a Cristo como Salvador, ficam numa congregação,
na cidade deles e nós vamos voltar para a nossa cidade ou vamos para outra cidade ainda mais distante e assim nós perdemos completamente o contato. Hoje nem é tanto, ainda dá para pegar o número do WhatsApp de alguém, o Telegram de alguém, mas naquela época não tinha este negócio. O desfecho da terceira viagem missionária. Sensível à voz do Espírito Santo, Paulo percebeu que seu trabalho na Ásia Menor, Macedônia e Acaia estava terminando. O apóstolo esforçou-se para formar uma liderança sólida nesses lugares. Ele queria garantir que as igrejas estivessem bem estabelecidas, para continuarem adorando a Deus e fazendo o trabalho missionário. Então veja que o apóstolo Paulo se esforçou muito para formar uma liderança sólida nesses lugares. Por quê? Porque não importa somente ter uma liderança para dizer que tem liderança, precisa ser uma liderança sólida. O que é uma liderança sólida nesse sentido? Uma liderança que conhece bem a palavra, que sabe ensinar, que sabe pregar, que sabe resolver problemas, que sabe plantar novas igrejas, que sabe instruir pessoas, que sabe estender a mão ao necessitado. São pessoas que verdadeiramente fazem a diferença. Para quê? Para essas igrejas serem bem estabelecidas. Há alguns lugares hoje no Brasil que você passa, tem uma igreja lá que outrora era muito movimentada, tinha um mover de Deus naquele lugar, mas hoje a igreja está largada porque ela não foi bem estabelecida, né? Ela não foi verdadeiramente firmada em Cristo. Ela por algum momento ali, ela talvez teve uma emoção, ou até foi verdadeiramente em Cristo, mas por alguma razão, talvez até mesmo um grande escândalo, fez com que aquela igreja parasse, se esfriasse, a ponto das pessoas saírem daquela igreja e ir para outras igrejas, ou pior, né? Ou ir para o mundo, né? E o que acontece? Aquela igreja fica completamente abandonada. Por quê? Porque não teve uma liderança sólida, não teve uma liderança realmente comprometida com a igreja, com os irmãos e irmãs e principalmente com o Senhor. Por isso, Paulo tinha essa preocupação. Para quê? Para que as pessoas ali continuassem adorando o nome santo do Senhor, ainda que Paulo viesse ir embora, né? Ou seja, ele não estava ali porque Paulo estava, tinham muito afeição por Paulo, mas não é porque Paulo foi embora que nós vamos largar o evangelho. Agora nós vamos ficar no Senhor, porque verdadeiramente Paulo nos ensinou a adorar ao Senhor, a engrandecer o nome do Senhor e não colocar nossa fé no homem. Conclusão: nessa viagem, Paulo circulou pelas igrejas para rever os irmãos. Foi um tempo de reforço do ensino sobre as Escrituras, formação de lideranças e despedida. O apóstolo caminhava com Deus e estava atento ao que o Senhor estava lhe dizendo e para onde estava conduzindo. E por isso não tinha medo do futuro. É muito interessante a questão do futuro, quando você não tem medo do futuro. Quando você sabe que o Senhor está com você, então você sabe para onde você vai, porque você tem intimidade com o Senhor. Você prega, você ensina, você fala com verdade. Então o Senhor está com você. Você sabe que haverá momentos de despedidas, momentos de contratempos nas viagens, contratempos até mesmo na sociedade onde você mora, né? Mas que você venha ter no seu coração aquela questão da liderança comprometida, né? Talvez você um dia, amanhã ou depois, seja aí um dirigente de uma congregação, um pastor. Então saiba que você precisa ter uma liderança firme. Como é que você tem uma liderança firme? Sendo instruído na palavra, vendo uma vida de jejum, oração, meditação na palavra, fé no Senhor Jesus, e que você verdadeiramente tenha compromisso com a verdade. Então que nós venhamos a cada dia mais ter isso no nosso coração. Vamos praticar. Número 1, Bereia. 5, Ações. 9, Pátara. 13, Jerusalém. 4, Troade. 2, Tessalônica. 6, Mitilene. 3, Filipos. 7, Mileto. 10, Tiro. 8, Rhodes. 12, Cesareia. E 11, Ptolemaida. Número 2, Éfeso. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você compreenda que a terceira viagem missionária tem contratempos, tem uma liderança sólida, mas também tem despedidas, tem situações pelas quais precisamos resolver problemas. Então isso faz parte do cotidiano da pessoa que está envolvida ali com as questões de missões. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau!